Eu já vi, no espaço da minha geração, grupos cristãos que genuinamente eram comunidades do reino de Deus que viraram só negócios. Grupos que seus pastores e líderes não se dignavam nem sequer a usarem o pastor como titularidade para qualquer coisa. Eles eram pessoas totalmente não babacas, que sabiam que pastor era só um título do jeito que as pessoas empregavam, a menos que fosse antes um dom, pelo modo como aquele que é visto como meu pastor trata as pessoas, com cuidado, com carinho, com proteção, com alimento, com auxílio, com vigilância, com carinho e discernimento. Eu já vi tantos começarem bem. Ou, por exemplo, no ambiente histórico reformado, eu mesmo enviei algumas pessoas, eu enviei muitos aos seminários, e tanto seminários da Igreja Presbiteriana como a outros seminários de outras denominações ou institutos bíblicos. E eu era tutor deles. Os seminários demandavam que cada aluno tivesse um tutor. Eu fui tutor de muita gente. E muita gente foi maravilhosa e voltou tão boa quanto foi. Mas houve aqueles que davam pena de ver como o indivíduo ia e voltava totalmente babaca. Ele achava que aquele diploma que tinham dado a ele lá significava alguma coisa. O cara cria mesmo. Esse é o problema dos formandos que creem que quando terminam o curso estão formados. Não, ninguém se forma nunca em nada. Eu não sou formado em coisa nenhuma, eternamente, amém. Eu tenho pena dos formados que se sabem ou que se pensam ou que se julgam formados. Eles crescem até a altura dessa concepção. Eles não vão adiante, eles se mediocrizam, eles se tornam gente pequena, porque eles se acham doutorados em alguma coisa, eles não se veem em estado permanente de crescimento, de discipulado, de aprendizagem, de maturação, até o último dia da vida. Por quê? Porque não reconhecem que esse reino tem um rei. Eles ficam achando que eles podem ser os donos, pelo poder humano, pelo saber, pela influência política, pelo domínio carismático, pela má intenção hipnótica, pela mudança que mantém um ritmo frenético de estímulo a que as pessoas trabalhem sem saber nem porquê, mas eles dizem que o que elas fazem é Deus que está mandando e está pedindo, e acham que o reino é deles, e se intitulam de tudo. Tem alguns que se chamam apóstolos dos apóstolos. Tem alguns que se colocam na posição divina de autorizar indivíduos a se pensarem como tendo um vínculo com Deus só porque aquele fraudulento, mentiroso disse que ele suspendeu as suas culpas sem que você tenha mudado ou se convertido, só porque você deu dinheiro, como quem comprava indulgências nos dias da Reforma Protestante. Não, não creia. Não creia, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Arrependimento, tomada de consciência. Não creia nesses que se assenhoriam da sua alma
para descarnarem tudo que você é e possui, por fim, chuparem até a última gota da sua alma no canudinho das ganâncias deles. O reino tem um rei. E esse rei dá e esse rei toma. Esse rei retira e dá a outros. E a gente sabe quando uma pessoa perdeu a consciência do reino. É que ela começa a ter ciúmes daqueles a quem Deus está abençoando. Elas ficam com raiva de anunciadores livres do Evangelho. Ficam com raiva daqueles a quem Deus envia. Ficam com raiva daqueles em quem elas veem a palavra de Deus livre. Ficam com raiva daqueles através dos quais elas percebem que há um fluxo de Deus diferente e abundante. Portanto, dá para a gente saber quem foi perdendo o reino pelo modo como essas pessoas tratam aqueles que estão achando o reino. Mesmo que sejam publicanos, pecadores, prostitutas, gente diferente, gente estranha, gente de outro modo, gente de outro gênero, começam a odiar, saibam. O reino de Deus está saindo, se já não saiu. Icabode é a palavra que se disse quando a Arca da Aliança foi tirada do santuário de Shiló, lá em Israel, nas vizinhanças de Jerusalém, e onde o profeta e juiz de Israel, chamado Eli, estava sentado, e quando vieram as notícias da guerra, e ele ficou sabendo que Israel tinha sido derrotado, que a Arca da Aliança tinha sido roubada e que os filhos dele tinham sido mortos. E aí ele disse Icabode, que quer dizer foi-se a glória. Foi-se a glória. E caindo para trás, quebrou o pescoço e morreu instantaneamente. Tem muita gente que já vive em Icabode há muitos anos. Aliás, tem gente que já nasceu em Icabode, que nunca conheceu a genuína glória, nunca conheceu o reino. Não dá nem para ter saudades, porque nunca conheceu, nunca experimentou. Não dá nem para pensar que é alguma coisa após, porque nunca houve um pré, nunca houve nada, sempre houve engano. Mais ou menos, mas sempre foi o que houve. Sempre houve distração. Nunca houve o discernimento, a percepção, o quebrantamento e a entrega ao reino de Deus, porque nunca houve essa obediência em amor ao Rei ressuscitado de entre os mortos.